Noite, e aí meu povo, bora tentar fazer mais uma live de 7 minutos, né? Se a gente conseguir. E todas as lives estão ficando salvas aí, tá? No meu perfil, então é só você entrar lá no meu feed e assistir as que você perdeu. Hoje o nosso tema é paciência. Nós temos a falta de paciência, por quê? Porque dentro de nós não entendemos que o fim é melhor do que o começo. Se a gente for parar pra pensar na nossa jornada aqui na Terra, nós nascemos, certo? Nós não sabemos de nada, nós não trazemos nada, nós não temos nada, nós nascemos sem nada. Então, se nós tivéssemos a consciência de que o fim é melhor do que o começo, nós teríamos mais facilidade de andar o caminho que Deus fez para nós andarmos. Por quê? Porque no fim vai ser bem melhor do que o começo, né? Todos nós sabemos disso, mas insistimos em viver na falta de paciência, esquecendo disso todos os momentos. Não só com esse tema do reino, né, da vida eterna. Não só isso, mas vamos supor que eu tivesse um trabalho para fazer, um livro para escrever. Eu sempre dou esse exemplo, né? Se eu tivesse um livro para escrever e eu não soubesse exatamente quantas páginas iria dar a história que eu quero falar, né? Em algum momento poderia ficar sem paciência, né? Porque por muitas vezes a gente quer o resultado, mas não quer o processo. Então, se em determinado momento eu soubesse, ok, vai demorar 100 páginas para eu terminar esse livro. Se eu soubesse disso, eu faria com paciência, porque eu já saberia o resultado, né? Mas na nossa vida não é bem assim que acontece, né? Eu poderia muito bem desanimar na 10ª página, desanimar quando chegasse nas 50. Ah, tá bom já um livro de 50 páginas, entende? Quando a gente não entende que o fim é melhor do que o começo, a gente perde a paciência por muito pouco. Né? Se você for parar para refletir, todas as vezes que você perde a paciência, você perde também resiliência, você perde autoconhecimento, você perde dedicação, você perde várias outras coisas que só a paciência pode te dar, né? E é muito fácil ter paciência quando tá tudo bem, é muito fácil ter paciência quando você tá bem, quando sua casa tá tudo ok, né? Muito fácil, mas a gente esquece que é quando tá tudo pegando fogo que a gente precisa ter paciência. Quando tá tudo bem, precisa ter paciência. Ó, ficou pronto ali. Então, melhor é o fim do que o começo, tá? Nós temos que entender o seguinte. Paciência é calcular volumetria de energia, né? Se eu não tô tendo paciência pra fazer alguma coisa, porque eu não tô sabendo o quanto de mim eu tô gastando nessa coisa. Se eu fragmentar as tarefas, eu acho que eu vou conseguir fazer melhor. Não, isso aqui eu vou gastar tempo X, isso aqui eu vou me aborrecer X. Então a gente tem que ter essa noção de não precisa perder a paciência tanto assim. Gente, eu sou uma pessoa que eu nunca imaginei que eu ia aprender isso na minha vida, porque eu era uma pessoa muito sem paciência. Eu era, né? Porque depois que eu aprendi isso aqui, eu coloquei realmente a falta de paciência no meu passado, que é onde ela devia estar há muito tempo. Então, eu nunca imaginei que eu pudesse aprender isso e que isso realmente faria sentido dentro da minha cabeça. Eu não sei se pra você faz sentido, mas uma hora vai fazer. Eu te garanto que você vai pensar assim: poxa, como que eu podia ter aprendido isso antes? O quanto de energia, tempo de vida eu teria poupado e gastado com outra coisa se eu soubesse disso antes. Então, mais um exemplo pra vocês. Se você tivesse um caminhão de areia pra descarregar, você poderia descarregar ele com as mãos, ia demorar pra caramba. Você poderia descarregar ele com uma pá, ia demorar pra caramba, mas ia ser menos demorado. Ou você poderia ter fretado uma caçamba, daquelas que levanta assim, ó, sozinha, e despeja a areia lá, e ia demorar 2 minutos, mas seria caríssimo, né, se você for comparar. Então, o que eu quero dizer pra você? Adquirir ferramentas custa caro. Ou seja, a paciência para eu adquirir ela não é só eu vou fragmentar as minhas tarefas e eu vou aprender um novo jeito de fazer as coisas, né? Com tudo na sua vida, tudo que você vê que você perde paciência. Não é só isso. Paciência, se você dividir a palavra, fica paciência. Ciência significa saber. Saber são essas ferramentas que eu acabei de falar que custa caro. Então, para você ter realmente paciência, você tem que adquirir novos conhecimentos. Quando você fragmentar as suas tarefas, quando você for decidir, eu vou ser paciente mesmo, você tem que entender que não é só uma decisão. Você tem que decidir também buscar conhecimento. Se você está estudando e você perde paciência, então você vai ter que buscar um conhecimento para que
você tenha mais paciência ali, mais uma ferramenta para que você possa fazer aquilo mais rápido, fazer aquilo de um jeito que faça sentido na sua cabeça, fazer aquilo de uma outra forma que produza paciência para você, entende? A ferramenta que eu dei o exemplo da caçamba, a caçamba ela vai lá e faz para você. O conhecimento que você adquirir, ele vai mudar algo dentro da sua cabeça que aquilo ali vai fazer para você, né? Então, oi Orleane, tudo bem? Então, o tema de hoje é paciência e eu realmente sou uma pessoa que não tinha zero paciência. Hoje eu me considero até um pouco paciente, resiliente, eu sou persistente. Hoje em dia eu consigo, assim, continuar fazendo as coisas, né? Porque antigamente, se eu perdesse a paciência, eu largava de mão e acabou, não tem quem me faça fazer de novo. Então, hoje em dia, eu já consigo... Não, peraí, se eu vejo que eu tô perdendo a paciência, eu presto atenção de verdade no que eu tô fazendo e eu vou focar em achar uma solução, ou então quebrar as tarefas, ou colocar... Sei lá, eu faço alguma coisa. E outra coisa também que produz a falta de paciência dentro da cabeça da gente são os nossos pensamentos. Por muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, por muitas vezes a gente perde a paciência com quem? Com o filho e com o marido, né? E aí, os pensamentos da nossa cabeça, eles ficam sabotando a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter a noção de que os meus pensamentos não me dominam. Toda vez que você vê que você perdeu a paciência com seu filho, eu quero que você observe. Foi o que ele fez mesmo ou foi o meu pensamento que fez eu ir lá e perder a paciência com ele? Quando você perder a paciência com seu marido, você vai pensar assim, ele é assim a vida toda, eu já conheço, eu perdi a paciência de novo. Será que foi ele mesmo? Ou foi o pensamento que eu já tinha sobre ele? Entende? Então você tem que instalar dentro de você isso de que o seu pensamento não te domina. Não é possível que você vai ser a mesma mulher o resto da vida, o mesmo homem o resto da vida. Isso não faz sentido. A gente tem que procurar evoluir de qualquer jeito. Por quê? Porque o fim é melhor do que o começo. Hoje a gente já tá bem melhor do que no dia que a gente nasceu, que a gente não sabia de nada, né? Sabia de nada, não fazia nada, não servia pra nada. Hoje a gente já tá bem melhor. Então, o ciclo da vida é esse, buscar evoluir gradativamente, porque o fim é melhor do que o começo. Então, sempre que você se vê com falta de paciência, olha para aquilo que tá te deixando impaciente, fala pra você, o fim é melhor do que o começo. E fala pra você também, os meus pensamentos não me dominam. E é isso. Amanhã a gente vai falar sobre autoconhecimento e vai ser um pouco pesado, então se preparem, vão dormir, fiquem com Deus e é nóis!